Se você quer aprender a fazer cortes detalhados e precisos em papel de arroz, então você vai adorar essa aula. Uma das maneiras de conseguirmos esses cortes impecáveis é usando uma máquina de corte para scrapbook. Existem várias marcas no mercado, mas eu uso essa. Como essa é uma máquina para corte de papel comum, nós precisaremos fazer algumas adequações para o uso com papel de arroz. A única adequação maior para a gente conseguir cortar o papel de arroz nessas plotters de corte é na base. Todas elas precisam de uma base de acetato que normalmente vem com uma película aderente aqui na superfície. Para o papel de arroz não pode ter essa película aderente, por isso eu comprei uma base de acetato sem essa película, lavei com água e sabão e uso exclusivamente para o papel de arroz. Já para a lâmina de corte, eu optei por fazer a higienização da seguinte forma. Ajustei a lâmina na posição 0 para poder abrir essa parte frontal e deixar a lâmina exposta. Com o cotonete umedecido em água sanitária, limpa a lâmina e deixa agir por uns 5 minutos. Depois disso é só fechar e a lâmina está pronta para ser usada. Por último, vamos fazer os ajustes nas configurações de corte. Nesse caso, eu criei um tipo de material chamado papel de arroz, onde eu coloquei lâmina roquete e silhuete na posição 2, velocidade 4 e espessura 8. Essas configurações servem tanto para impressões e corte com marcas de registro, como é este caso aqui, ou para recorte simples, como é o caso deste outro modelo aqui que nós vamos mostrar. Eu sugiro que vocês façam testes antes de fazer o corte efetivo, porque esses parâmetros que foram colocados aqui, quando eu uso na silhuete camel, tem resultado perfeito, mas quando eu uso na silhuete portrait, eu preciso reajustar. Agora eu vou mostrar para vocês como fixar o papel na base de corte, já que a gente não tem a película adesiva aqui em cima. O segredo está aqui. Eu uso óleo de coco, que em temperatura ambiente fica uma pasta, pode ser gordura vegetal também, e com um pincel a gente espalha o óleo de coco sobre toda a base de corte. Eu prefiro o óleo de coco, a gordura vegetal, porque ele não tem nenhum aroma, não tem sabor, ele é mais saudável e eu sei que isso não vai comprometer o papel de arroz. E em seguida a gente pega o papel de arroz com a parte crespa para baixo, que é o verso, e coloca sobre a base de corte. Vocês vão perceber que assim que colocar o papel de arroz aqui na base de corte, ele já fica totalmente preso. E o óleo não interfere em absolutamente nada no papel de arroz. Então, olha, vocês podem notar, eu estou puxando, aqui eu estou segurando só a base de corte, eu estou puxando o papel de arroz e ele não se movimenta. Depois disso, é só inserir o papel de arroz na máquina, que já está com todas as configurações ajustadas, e começar o corte. Como o verso fica todo oleoso, uma sugestão que eu dou para vocês é apoiar sobre um papel toalha, apertar bem para tirar o excesso de gordura. Agora eu vou passar uma dica super importante para quem quer usar o papel de arroz impresso com marcas de registro, como esse modelo aqui. Como é que nós vamos fazer?
A base de corte, essa que eu tenho, por exemplo, é transparente. E o papel de arroz também é translúcido. Quando a gente sobrepõe o papel de arroz que é translúcido sobre a base transparente, a leitora da silhuete dá erro, porque ela não consegue identificar essas marcas de registro. Então eu tive a ideia de fazer o seguinte: colocar adesivos brancos, como esses 3 pontos, no verso da base, para que não entre em contato com o papel de arroz, posicionados exatamente onde as marcas de registro estão na folha impressa. Daí, para fixar a folha, é o mesmo procedimento, óleo de coco em temperatura ambiente, a gente passa um pouquinho, uma camada fina desse óleo de coco sobre a base de corte, só onde o papel mesmo vai ser fixado, e daí é só fixar, como eu já mostrei anteriormente, o papel de arroz na base de corte. Vocês vão ver que é só colocar o papel e ele já está totalmente grudado. E aqui as marcas de registro coincidem exatamente com essas bases brancas que eu colei na base de corte. Se você tiver uma base que não seja transparente, provavelmente não vai ser necessário fazer isso. Mas se a sua base for igual à minha, certamente você vai precisar fazer. Daqui a gente vai direto para a silhuete e efetuar o corte. E olha aqui que bárbaro o resultado desse corte. O ovo tá aqui perfeito, né, que foi o modelo que nós fizemos. Até vou colocar aqui em cima do papel toalha. E as 2 borboletinhas que eram aqui da parte estampada, da parte final, as famosas borboletinhas recortadas que fazem o maior sucesso entre as confeiteiras e todas as clientes. Vocês viram que nas borboletas nós colocamos inclusive uma estampa. Então vocês podem fazer aqui o modelo que vocês quiserem, o desenho que vocês quiserem. Olha aqui, ó, faltou uma partezinha aqui da borboleta. Olha que linda! Com essas dicas preciosas e a técnica ensinada aqui, você vai fazer peças bárbaras em papel de arroz, como por exemplo, barrados para bolos, flores 3D, imagens impressas e recortadas com precisão e, claro, as famosas rendas recortadas, que hoje são as peças mais pedidas na confeitaria. É só usar a sua criatividade e colocar em prática o que você aprendeu aqui, que eu tenho certeza que seus trabalhos vão ficar lindos. Aqui é Andréa Manzano e a gente se vê na próxima aula.